Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Cel, você está no canal dos Velhos Companheiros. Galera, esse é um vídeo especial que eu quis fazer para o canal, para celebrar esse momento muito especial do ano, né, de Natal e Ano Novo. E eu fiquei pensando aqui, né, porque eu falei, pô, nesse canal a gente fica nessa putaria, né, tem que ficar falando de política o tempo inteiro, né, porque o Brasil não dá trégua, né, e os Estados Unidos também não, né, recentemente. E eu falei, pô, quero fechar o ano com chave de ouro, né, fechar minha participação no canal esse ano com chave de ouro, então fazer um vídeo falando sobre alguma coisa mais elevada, mais profunda, né, que é o verdadeiro motivo que a gente fez esse canal, né? E aí eu fui pensando em vários possíveis temas, e eu falei, pô, acho que um bem legal é a dialética platônica, né? Até mesmo porque hoje em dia, quando você fala a palavra dialética, né, ela enuncia um senso muito mecânico, né, da palavra, né? Muito por causa do próprio Hegel, né? E, na verdade, se você for pegar a origem mesmo da palavra dialética, né, lá no Platão, é muito bela, é muito legal, assim, né, você refletir sobre a essência da dialética platônica, né? E até vale fazer uma vírgula já aqui, né, para evitar essas possíveis confusões. O Aristóteles também vai fazer depois, claro, estudo sobre a dialética, e no caso do Aristóteles, existe sim um deslocamento também dessa interpretação, tá? O Aristóteles, na verdade, a dialética mais no sentido platônico, ele inclusive vai ver de forma um pouco pejorativa, muito por causa dos sofistas, né? Então ele vai encaixar essa questão dialética mais como uma ferramenta retórica. A dialética como método no Aristóteles você vai ver mais como que é o que eu já comentei em alguns vídeos aqui, que é aquela ideia do status questionis, né, que é o que o Olavo também comenta muito no COF, que é a ideia de você entender como uma discussão chegou em determinado patamar. Essa preocupação de cruzar as premissas, de entender a melhor forma de colocar o problema, que é o exemplo que eu sempre uso, que o Aristóteles, né, faz isso de forma muito clara ali na metafísica dele, né, onde ele apresenta ali as várias teses, né, dos pré-socráticos, sempre tentando encaixar aquilo em conceitos filosóficos sólidos, né? Conceitos filosóficos que não sejam meramente convenções do pensamento humano. Quem também vai ter essa preocupação muito aristotélica vai ser o Eric Froehlich, né? Eu citei Eric Froehlich de novo aqui no canal, fazia tempo que não citava. Ele também vai ter essa preocupação muito aristotélica, né? De evitar, de tentar explicar, por exemplo, a história da humanidade através de vetores móveis ou de vetores que são, na verdade, apenas substâncias estruturalizantes do pensamento humano, nessas ideias criadas, na verdade, apenas pela mente humana, como classes sociais, sociedade, nacionalismo. Ele vai tentar justamente entender, na verdade, o que filosoficamente realmente sustenta esses vetores. E isso é uma questão muito aristotélica do Eric Froehlich também. Mas voltando, né, para a questão platônica, né, já tendo esse ponto esclarecido, no Platão, a questão dialética ela vai estar muito ligada, sim, ao diálogo, né? Ao diálogo socrático, né? É onde a gente vai ver ali o grande exemplo, né, da dialética platônica. E para começar a entender isso, a gente pode até desconstruir a própria palavra dialética, né? A palavra dialética, ela vem da palavra dia, que é luz para os gregos, e da palavra logos, né? A palavra logos, se você leu principalmente trechos de Heráclito, você vê muito, né? Ele fala esse tal desse logos, né? Porque justamente a ideia da razão universal, da inteligência universal, dessa possibilidade dos conceitos universais. Então, dialética, se a gente for desconstruir, vai ser o quê? Justamente o clareamento, o esclarecimento da inteligência, o esclarecimento das ideias, que é justamente o que o Sócrates vai fazer. O interessante da dialética socrática é que o Sócrates ele sempre vai numa direção contrária da filosofia moderna, principalmente. O que acabou acontecendo na filosofia moderna é que a gente tem essa preocupação excessiva com a exposição lógica, né? Que é uma crítica que quem acompanha meus vídeos mais de filosofia sabe que é uma crítica muito recorrente que eu faço, né? Então, uma preocupação excessiva com a exposição lógica, mas uma falta de preocupação com a obtenção das premissas. Isso também é um ponto muito aristotélico, né? Eu tenho essa dificuldade de não falar em Aristóteles o tempo inteiro, mas eu vou tentar falar mais do Platão, tá? Vamos lá. Mas é uma questão muito aristotélica. Mas a questão do Platão é interessante porque nessa questão da exposição, né, lógica, o que o Sócrates acaba fazendo? Você vê que a dialética socrática, ele não faz uma exposição lógica das coisas, ele faz um exercício contrário. Como assim? Enquanto que, então, a tendência moderna é você, digamos assim, escalando, né, aqueles níveis dos 4 discursos que o Olavo comenta para tentar chegar numa exposição lógica e tentar colocar essa exposição lógica como o mais alto patamar da filosofia, o Sócrates ele faz exatamente o contrário. Ele vai descendo, digamos assim, entre aspas, para tentar encontrar um ponto auto-evidente da nossa experiência. Até mesmo porque o Sócrates muito bem percebe isso, que a razão, né, a pura razão, ela não consegue ser, ela não é autoprobante, né, nossa razão.
Eu posso pegar qualquer dado da realidade e ficar exigindo provas racionais infinitamente, né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, por exemplo, essa câmera aqui é preta. Eu estou vendo que ela existe e que ela é preta. Eu posso ficar exigindo provas racionais infinitamente. Que é um pouco da loucura que o Descartes próprio acaba caindo, né? Fala, não, mas que prova que eu tenho que o que eu estou enxergando é verdade? Que prova que eu tenho que essa cor preta não é uma ilusão na minha cabeça? E assim, se você quiser ficar exigindo provas racionais de alguma coisa, você pode ficar exigindo infinitamente. Né? Por isso que a verdade, né, no sentido mais puro, ela é um testemunho. Né? Se você quer a verdade mais pura, é o testemunho. Né? É o auto-evidente ali que você não consegue negar. E é isso que o Sócrates faz. É muito interessante. Então ele faz esse exercício contrário de esclarecer a essência de uma ideia na experiência pura. Né? É claro que isso, né, nos próprios modernos também se torna um problema, porque muito na visão moderna, né, a própria ideia da verdade, né, da realidade como uma verdade que nos transcende, se torna problemática. Então esse próprio exercício socrático se torna problemático. Para não ficar tão abstrato, para a gente ter um exemplo concreto, pegue, por exemplo, o começo ali da República, né? Veja o que o Sócrates vai fazer ali, né? Quando ele está conversando ali com o... Eu esqueci o nome, perdão, que é o cara lá que defende que a justiça é você fazer o que é bom para você, né? Que a justiça, na verdade, é algo totalmente relativo, né? Eu esqueci o nome do outro personagem do diálogo, mas enfim. Mas o argumento que o Sócrates vai usar, ele justamente fala, não, mas espera aí. A pessoa que visa fazer o que é justo, a pessoa que visa fazer o que é bom, ela não visa exceder o que é bom. Ela visa simplesmente fazer o que é bom. Como assim? Então ele pega o exemplo de dois músicos que vão afinar um instrumento. Então você tem dois músicos que vão afinar um instrumento, afinação tradicional. Né? O músico A, ele não vai buscar afinar o instrumento mais do que o músico B. Ele vai simplesmente afinar o instrumento. Então o justo não é exceder um bem, mas é a correspondência a um bem que nos transcende. Então veja que, olha que coisa interessante, né? Então o Sócrates ele fazia muito isso. Num simples exercício ali, né? Ele pegava a experiência humana e nos puxava para algo auto-evidente. E levantava, né, muitas vezes de forma muito simples, ele solucionava um problema filosófico, às vezes que hoje em dia, né? Que gera uma discussão enorme ali, ele rapidamente resolvia aquilo de forma simples e rápida. Porque ele fazia esse exercício, como eu falei, esse exercício contrário. Então, em vez de tentar construir uma exposição lógica, ele falava, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou descer para o ponto mais auto-evidente da experiência, né? Para essa ideia, para as formas mais essenciais da nossa experiência, para o que move o homem. E é por isso que o Platão ele tem muito esse aspecto, né? Muito estético, digamos assim, na filosofia dele. Né? A filosofia platônica ela tem muito esse elemento da contemplação da beleza. Né? E isso é fantástico porque liga muito, né, entrando agora mais nessa parte mais profunda da dialética platônica, porque como eu falei, o que seria a dialética platônica? É justamente essa elevação do indivíduo para a compreensão da beleza que está por trás de todas as coisas. Né? Então, por exemplo, nesse exemplo do Sócrates, né? A elevação para a compreensão dessa justiça bela que transcende qualquer ato belo, qualquer ato justo. E é por isso que essa justiça também nunca se esgota. Né? Por exemplo, você vai perceber isso ali nos diálogos de Parmênides, né? No diálogo de Parmênides, né, aliás, que é um dos diálogos platônicos considerado um dos mais difíceis, né? E você vê que ali, o que o Platão está fazendo muito ali, né? Ele se preocupa muito em mostrar como esse uno, porque tem muito esse termo que é muito utilizado, o tal do uno no múltiplo, né? Isso é um termo que o Platão usa muito. E justamente qual é a ideia ali que ele está querendo expor? Que esse uno, ele não se esgota. Esse bem que nos transcende, ele sempre nos transcende e ele é essa potência infinita que nunca vai se esgotar. Tem até outra passagem num diálogo socrático, onde perguntam isso ao Sócrates. Né? Ele fala, Sócrates, mas o bem, ele é bom porque Deus quer que seja bom, né? Ou porque Deus mandou que seja bom, né? Porque é uma lei. Quer dizer, então é uma simples vontade de Deus, né? Ele quer que seja bom, como é que funciona isso aí? E aí Sócrates justamente fala, não é que Deus quer que o bem seja bom, ou ele ordenou, nos obrigou a seguir o que é bom, o que ele acha que é bom. Deus é o próprio bem, ela é a essência do próprio bem, ela é a essência dessa verdade. Né? Então é justamente essa ideia platônica de que nossa existência, ontologicamente mesmo, nossa existência ela busca uma verdade, ela tem uma plenitude. E é o que justamente sustenta o próprio estudo ali da biologia depois do Aristóteles. Né? Citei Aristóteles, é difícil, não falar de Aristóteles, é foda. Que sustenta, por exemplo, a biologia do Aristóteles. Né? Quando Aristóteles fala das espécies, perceba, quando Aristóteles fala da espécie pássaro, como é que ele consegue ser capaz de
estudar a espécie pássaro, porque a palavra pássaro, né, a espécie pássaro, ela tem uma plenitude própria. Existe uma plenitude no ser pássaro que segue aquelas determinadas características, né? Então o ser, a verdadeira plenitude do indivíduo está nesse bem que transcende o indivíduo. E isso é muito legal porque coloca você numa posição de, acima de tudo, de modéstia, né? Que é muita posição de Sócrates, né? Porque Sócrates percebe, ele fala, todo esse bem, todo o bem que eu faço, toda a sabedoria que eu faço, tudo que eu viso, né, que eu conquisto, não está em mim, ela me transcende. Né? Então isso eleva a sua alma, te coloca, fala, eu sou aqui um mero escravo da verdade, né? Que liga muito naquela máxima platônica, verdade aprendida é verdade obedecida. E é a diferença que o Platão mostra muito bem naquele diálogo sofista, né? Ele fala que ele mostra isso de forma muito interessante, né? Que a diferença entre o sofista e entre o filósofo ali fica muito clara, né? O sofista, ele conhece a verdade. O filósofo, ele se submete à verdade. Ele é um mero servo da verdade, porque ele percebe, por exemplo, eu aqui perceber que tudo que eu tenho aqui tudo que eu possa ter ou não de conhecimento na minha cabeça, tudo que eu posso ter produzido aqui, ter construído aqui, tudo isso só tem um sentido, só é inteligível por um bem que me transcende. E eu só sou um mero servo desse bem e busco compreender esse bem e cada vez mais esclarecer as minhas ideias para alcançar esse bem. Veja que é fundamental você entender essa posição de modéstia, e isso essa contribuição socrática, né, da posição de modéstia, ela é uma posição de espiritualidade que é muito mais além do que as pessoas simplesmente acham. E de fato isso também é muito importante. Né? Você começar o exercício filosófico percebendo que você é um idiota, isso é fundamental, isso é importante pra cacete. Né? Isso pra mim foi muito importante. Né? Quando, uns anos atrás, né, quando eu ainda não tinha me aprofundado tanto nos estudos da filosofia grega, por exemplo, né? Porque eu sabia meia dúzia de cacuete racionalista, eu achava que eu era o gostosão. Para mim, perceber que eu sou um imbecil foi fantástico, é uma experiência fantástica. Quando você começa a ler esses diálogos platônicos e você perceber que, por exemplo, quando você ama alguém, aquela essência daquele bem do seu amor, ela é sólida porque ela te transcende. Não é meramente o que você está sentindo ali no momento. Justamente é um bem que não se consome puramente na ação. Como assim? É justamente o que o Sócrates vai falar lá no banquete. Né? Qual que é a definição do amor para o Sócrates? Né? O amor o que nós amamos nas pessoas? A potência delas em fazer o bem, em se aproximar do bem. Né? Então é a mesma coisa que entra na própria questão do cristianismo. Né? Quando eles falam, não, você tem que amar Jesus Cristo. Aí os caras falam, nossa, como o cristianismo, né? Eles falam que você tem que amar a pessoa de Jesus Cristo. Não, mas Jesus Cristo, dentro do cristianismo, é a manifestação do Logos divino. O que ele quer dizer justamente, o que se quer dizer nessa questão cristã, é justamente você tem que amar esse bem universal, que é o próprio Jesus Cristo. Não é no sentido carnal, que você tem que amar a pessoa do Jesus Cristo, não é no sentido carnal. Aquilo é apenas a manifestação do Logos divino. Você tem que amar o Logos divino. Então, justamente toda a sua experiência, ela é plena, ela é profunda, porque ela te transcende. Olha só a grandeza disso, né, do Sócrates. Isso até se aproxima muito, né? É o que o Eric Fromm, vamos citar Eric Fromm aqui de novo, que ele chama da descoberta da potência da alma humana, né? Que é algo também que aconteceu muito ali no budismo, né? Isso é muito interessante, né? Que o budismo e o platonismo, eles foram fenômenos ali em momentos muito parecidos da história, né? Foi ali por volta dos 600 anos antes de Cristo, né? Onde você teve essa abertura para essa potência da alma humana, né? Essa ideia de que a alma humana, ela tem uma potência, ela visa essa potência que a transcende, que é infinita, que nunca se esgota. Isso também vai influenciar o próprio Aristóteles na hora de ele desenhar ali as ações no Ética Nicômaco, né, de entender as virtudes éticas. Né? E é justamente isso que também, vou dando essa volta, né, que eu acabei dando, que está lá também no conto de Parmênides, né? No diálogo de Parmênides, do Platão. O que ele está mostrando ali? Justamente que esse uno que está por baixo do múltiplo, né, esse bem que está por baixo, que sustenta tudo, ele é inesgotável. E é por isso que ele é o bem último. Essa é a natureza do homem, buscar esse sumo bem. Então, quando você faz um ato bom, um ato de caridade, por exemplo, aquela bondade, ela não se esgota simplesmente no ato de caridade. Ela é o próprio fundamento, um dos fundamentos desse sumo bem. Ela transcende a sua ação. Diferente de uma ação, por exemplo, que é o que, por exemplo, né, o Kant chamaria, né, aquela divisão que ele faz, que eu acho que ajuda bastante, né, na hora de explicar essas questões morais, né, que o Kant faz aquela divisão dos imperativos categóricos e dos imperativos hipotéticos. A ação
desprovida, né, a ação desprovida de um exercício dialético, desprovida do esclarecimento da razão, seria justamente essa ação que se consome na própria ação, que é uma ação de interesse próprio, é uma ação vazia, que é justamente o que o Sócrates vai dizer de Protágoras, né, quando Protágoras fala o homem é a medida de todas as coisas. E aí o Sócrates, né, já muito espertinho, fala, bem, se o homem é a medida de todas as coisas, essa frase ela também seria só a medida do Protágoras, né? Quer dizer, qualquer coisa que o Protágoras... Então, se de fato o Protágoras tem razão, qualquer coisa que o Protágoras fala em seguida não tem valor nenhum. Porque então sempre o bem que o Protágoras visar, né, se consome na própria ação do próprio Protágoras. É um bem do próprio Protágoras. É um bem próprio dele, não é um bem que transcende ele. E aí que Sócrates percebe, não, peraí, a plenitude do ser está naquilo que o transcende. E você vê que isso te leva, né, a essa total posição de modéstia. Você perceber que toda a inteligência que você pode ter na sua cabeça, toda a grandeza, né, de um pensamento que você pode ter, ele só é grande porque ele te transcende. Porque existe uma ideia fundamental, existe um sumo bem que sustenta aquilo. É justamente porque não veio da sua cabecinha que é grandioso, né? Então é fantástico isso, né, essa posição de modéstia que a dialética platônica permite, né? Lembre-se muito, inclusive, essa passagem que é muito interessante, né? Como eu falei, né? O sofista, ele conhece a verdade, né? Ele tenta manipular a verdade. O filósofo, ele se submete à verdade. Ele é um modesto servo da verdade. E isso liga na própria jornada do Platão, né? Porque ligando essa questão que eu falei, você tem o uno no múltiplo, que o Platão fala muito, né? Então você tem este sumo bem que se manifesta nesse mundo do devir, nesse mundo das ideias, né? Esse mundo muitas vezes muito líquido, né? Que é aquela divisão que o Platão faz entre doxa e noeta, né? A noeta justamente é o mundo das essências, é o mundo clareado por essa luz, digamos assim, é o mundo do sumo bem. É o mundo onde as ações não se consomem nas próprias ações, mas as coisas têm um sentido para além delas. E ao mesmo tempo, você tem o mundo da doxa, esse mundo vazio, né? Esse mundo do devir, do Heráclito, né? Que o Heráclito falava muito, né? Ainda que não seja simplesmente isso, tá? A questão do Heráclito, mas para não entrar muito nisso aqui, para não estender mais ainda o vídeo, focando na questão do Platão, nessa questão é muito interessante porque, de fato, essa foi muito a jornada do Platão, né? O Platão ele foi um escritor que passou ali, né, por várias influências de várias mitologias, de várias escolas, né? Influências do Parmênides, influências do Heráclito, influências do Anaxágoras também, por exemplo, né? Influências da mitologia, influências do orfismo, né, da mitologia de Orfeu, que até acho que vale a pena a gente citar aqui rapidamente para ajudar a entender, né, essa grandeza da espiritualidade platônica. Né? Você pega, por exemplo, a mitologia de Orfeu, o orfismo foi muito influente ali, né, também na formação dos pensadores gregos. Né? Ela tem, né, em uma das nas suas origens, né, a história de Zagreu, né, que até depois vira o Dionísio, né, mas não tem nada a ver com o Dionísio do Nietzsche, tá? Não vamos fazer essa confusão. E é interessante porque a história de Zagreu, justamente que era esse ser divino, muito virtuoso, né, ele foi consumido ali pelos titãs, né, que são a representação, né, do puro caos, né, nessa mitologia, né? Você também vai ter essa questão dos titãs, né, surgindo do puro caos ali na própria Teogonia do Hesíodo. E é interessante porque o Zagreu, então, ele é consumido por esses titãs. Zeus fica revoltado, né? Então Zeus manda um raio, né, nos titãs, né, detona tudo com eles. E desse conflito, né, de Zeus, né, atacar os titãs, você gera, então, a figura humana, né, que é justamente a mistura desse caos material dos titãs com a parte divina de Zagreu. E é interessante porque a alusão que esse mito faz é muito interessante, porque então veja, olha que figura provocativa, né? Então o divino ele é consumido pelo material, né? Que é muito o que também está na filosofia platônica, né? Essa ideia então de que você aqui na experiência terrena você luta, né? Que é muito também aquilo que o Chesterton falava muito, né? Que eu não quero mudar o mundo, eu só quero que o mundo não me mude, né? Então a filosofia realmente, né, que é essa visão muito mais clássica, muito mais bela, né, visão moderna que a filosofia serve para transformar o mundo, ela vira uma mera ferramenta. A visão tradicional, que é muito bem apresentada pelo Santo Agostinho, a filosofia é uma elevação do seu eu para se preservar perante esse mundo líquido, esse mundo fútil, esse mundo material da doxa platônica, por exemplo. Até o Olavo, ele faz essa brincadeira, acho que no Filosofia isso é o inverso, né? Que ele fala brincando que os filósofos modernos, ao se apegar a esses cacuetes materialistas, eles deixam de ser filósofos, né? Que são os amantes, né, da sabedoria,
eles se tornam filodoxos, né? Ele troca o Sofia pelo doxos, justamente essa brincadeira da doxa platônica, né? Que é o mundo líquido das opiniões, esse mundo material. E veja que imagem provocativa você encontra na mitologia do próprio Orfeu ali, né? Com o Zagreu, né? Então, essa ideia de que o material consome o divino, né? Então, nossa figura aqui humana é justamente essa alma que tenta se ligar ao transcendente, essa potência divina que é consumida pelo material, né? Isso também fica muito legal para você aplicar na ideia platônica, né? Outra influência também que tem essa ideia do caos, né, e de tentar gerar esse bem que transcende esse caos, você também vai achar no Anaxágoras, né? Existe aquela passagem do próprio Sócrates onde ele contempla também muito a filosofia do Anaxágoras, que foi outro filósofo pré-socrático que falava do tal do nous, né, que era aquele espírito universal que queria justamente se entender. E tinha a ideia, né, de que tudo surgiu da mesma matéria, da mesma obra-prima, né? E a ideia como se o universo fosse feito por um artesão, né? E aí então ele foi esse grande artesão que desenhou o universo para tentar se entender, né? Essa palavra até do nous depois vai ser utilizada na própria epistemologia do Aristóteles, né? Mas sem entrar tanto no Aristóteles, falando mais do foco ao Platão. E acredito que seja isso, na verdade. Não sei se... Acho que deu para dar uma passeada legal aí pela dialética platônica, né? Que então é esse exercício de elevação, como eu falei, esse exercício de você se elevar, de fazer um esclarecimento das ideias e de se elevar para o que não se consome meramente na ação, para aquele fim que o transcende, não para aquele fim que se consome na própria ação. Como eu comentei, né? Então buscar a essência das coisas, buscar a essência da justiça, buscar a essência da beleza. E é muito legal porque, como eu comentei, isso faz com que você perceba que a plenitude do seu ser, na verdade, ela não está em você. E é justamente por isso que ela é sólida, ela te transcende, ela é o que te sustenta, é o que permite essa posição de extrema modéstia do Sócrates, por exemplo, na hora de fazer ali a busca filosófica, né? A busca pela dialética. Certo? Que seja isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, galera. Aproveitando, já que esse é o vídeo especial, né, meu vídeo especial para o final do ano, Feliz Natal a todos, Feliz Ano Novo e a gente se vê aí no ano que vem, né? Vamos ver quais serão as putarias que a gente vai comentar, não sei o que vai acontecer, mas enfim. A gente se vê lá, um abraço, galera, até o próximo vídeo.